A todos. É uma alegria muito grande de estar aqui reunidos. Acho que pela primeira vez nós estamos fazendo esse encontro de responsabilidade do evangelizador, né? É muito importante esse encontro para todos nós, porque é através desse encontro que nós vamos adquirir mais experiência, mais conhecimento para nós repassar para nossas criancinhas que estão chegando, porque a gente está aqui de passagem, né? Sabemos que a nossa vida é finda, mas quero falar para vocês também que eu acho que eu sou a pessoa mais velha dessa casa, porque eu estou aqui desde a formação, desde quando começou esse educandário, eu já frequentava aqui. Então é um prazer muito grande e um abraço muito grande para todos vocês, que vocês possam aproveitar bastante esse encontro, porque ele vai nos ajudar a crescer mais, a evangelizar nossas crianças e dar para elas todo o carinho e toda a atenção que elas precisarem. Então, nós contamos com o apoio de todos vocês e agradecemos, né, Jéssica, a presença de todos e pedimos que seja bem aproveitado esse dia de hoje e que Jesus possa estar no coração de cada um. E convida a nossa irmã, Nilza, para fazer a oração. Que Jesus abençoe a todos. Satisfação muito grande, né, estarmos aqui hoje para esse encontro de evangelizadoras. E isso é muito importante no nosso crescimento espiritual, no nosso movimento espiritual. Então vamos neste momento elevar os nossos pensamentos a Deus, a nosso Mestre Jesus, rogando pela espiritualidade amiga aqui presente, responsável por esse encontro, que nós possamos nesta manhã receber todas as instruções e levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia, como crescimento, como auxílio para a nossa grandeza moral e espiritual. Agradecendo também, né, a esta casa que está promovendo, né, esse encontro, que todos nós possamos ser envolvidos pelo manto da nossa Mãe Maria Santíssima e concedido a cada um de nós a condição de aprendizado e de crescimento. Que Jesus abençoe a cada um aqui presente, tanto o encarnado quanto os desencarnados. Rogando por todos aqueles, né, que irão fazer o estudo, que estão aí, né, recebendo a intuição necessária de acordo com a preparação e de acordo com a necessidade de cada um aqui presente. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe, né? Cada um de nós aqui presente. E agradecendo a presença de todos, né? Os nossos irmãos evangelizadores, aqueles, né? Também os nossos irmãos de outras cidades que vieram. E agradecendo o carinho, né? Que Jesus nos abençoe sempre a vida de vocês. E que nós estamos aqui para cantar também, né? E para a gente estar assim, já começar com essa... Já falando com Jesus, né? Que eu vou tocar uma música que todo mundo com certeza sabe cantar. E essa palavra ela resume numa só, esse nome, né? Que se chama, a música chama Jesus. Quem quiser, fica à vontade, pode cantar com a gente.
Viva Jesus! Eu vou fazer uma música aqui agora. Quem souber pode cantar com a gente, com certeza. A música, ela é uma psicografia de Carlos Marcelo. Ela chama Santos também canta ela, a gente cantou ela várias vezes nos encontros, né? Em várias cidades, né? Tiveram os encontros espíritas e com certeza, né? É uma música muito linda que tem, com certeza, quem sabe, né? A música todos vão cantar com a gente. A música chama Muito da Apenas. A dor de cada dia, por luto apenas, abre o teu coração, estendendo a faminto, pedaço do teu pão, esconde tuas vestes, agasalhando por um minuto apenas, em nome de Jesus. Por um minuto apenas, fale palavras boas, esclarece, ilumina, encoraja, abençoa. Por um minuto apenas, sem pensar em evite, ante qualquer ofensa, perdoa quem te agride. Se te sentes cansado nessa estrada distante, por um minuto apenas, leve esta cruz adiante, então perceberás, vencendo as próprias penas, o quanto foste feliz. Por um minuto apenas, por um minuto apenas, em um minuto apenas, por um minuto apenas, em um minuto apenas. Jesus os abençoe. Queridos amigos, companheiros de ideal espírito da nossa querida Conceição de Alagoas e região, né? Nós estamos verdadeiramente com muita alegria aqui hoje. E lembrando, né, de tantas e tantas vezes que aqui estivemos com a companhia do nosso querido Braz José Marques. E a gente vê com muita alegria que a semente plantada pelo trabalho de união, de divulgação que ele fez, realmente foi muito boa, né? Então a gente fica muito feliz de estarmos juntos, né, nessa caminhada para nós lutarmos pela evangelização. Quando a Jéssica nos convidou, ela nos ofereceu esse título, né, esse tema,
o compromisso e a responsabilidade dos evangelizadores. Nós sabemos, prezados irmãos e irmãs, que todos somos evangelizadores, porque o evangelizador é que leva a boa nova, os ensinamentos de Jesus. Então, desde 0 ano, né, até a nossa partida para o mundo espiritual, nós somos, de uma ou de outra forma, evangelizadores, né? Porque a gente leva a boa nova no centro, nas peregrinações, nos estudos, no culto do evangelho, no lar. Então, nós somos evangelizadores. Entretanto, a nossa companheira Jéssica nos convidou para falar especialmente para aqueles que trabalham com determinadas idades, ou seja, os bebês, né, com a nossa querida Dulcineia, até a juventude, pré-juventude, que a Ana Cláudia também vai abordar. Então, é justamente para nos dar recordar aquele compromisso que a gente tem que ter com essas idades para levar a boa nova. Então, quando a gente vê a palavra compromisso e responsabilidade, nós todos, mas falando dos evangelizadores e evangelizadoras para esta área, um compromisso ele precisa estar na base de tudo. Um sentimento, melhor dizendo, o amor. Quando nós temos o amor, o compromisso e a responsabilidade são vivenciadas na maior tranquilidade. Nós não consideramos obrigação, nós não achamos que o dever é pesado, nós sentimos alegria, porque nós vamos levar a palavra de Jesus. Então, o evangelho, a evangelização para essas idades, é lógico que ela tem características, né? Quem vai evangelizar bebês não pode usar a mesma linguagem que as pessoas que vão evangelizar o adolescente ou uma criança de 10 anos, de 8 anos. Então, cada um vai receber o maná, vai receber o alimento de acordo com a sua idade. E o compromisso do evangelizador, depois que ele está fundamentado no amor, que é o principal sentimento, que é a lei de amor que tem lá no Evangelho, né? Ele vai desempenhar com assiduidade, com pontualidade, ele vai trabalhar na escolha os temas são escolhidos antes, mas ele vai trabalhar elaborando as aulas para dar mais, as crianças se sentirem mais contempladas, voltarem mais animadas, mais estimuladas. Então, o compromisso e a responsabilidade dos evangelizadores, tendo amor, ele é norteado nessas atividades com muito mais tranquilidade, porque eu venho para o centro espírita não é por obrigação, eu venho por amor. Então, a tarefa que eu vou desenvolver vai ter começo, vai ter meio, vai ter fim, mas eu vou fazer isso com a maior tranquilidade. E como a gente trabalhou na escola regular, muitos anos, né, a vida inteira, a gente precisa de horário, a gente precisa de trabalhar o tema, a gente precisa de estudar o conteúdo para ministrar, principalmente sabendo que é conteúdo que é de vida eterna, que vai nos servir nesta encarnação, na vida espiritual e nas outras encarnações. Porque os ensinamentos de Jesus são palavras de vida eterna. Servirão para nós em todas as épocas, né? Mas nós vamos avançar, precisamos de estar atentos ao relógio. Tem aqui, vamos começar com algumas palavras de Chico Xavier. Está lá no livro Chico Xavier em Goiânia, item 9, né? Como tratar a criança no regime habitual de educação. Essa palavra educação, ela vai permear o nosso entendimento essa manhã, né? Responde nosso querido Chico: acreditamos que a criança não prescinde da educação através de muito amor, aliado à disciplina, reconhecendo-se que no período da infância estamos vindo ou retornando do mundo espiritual com as nossas próprias necessidades de aperfeiçoamento. Olha que coisa maravilhosa que nosso querido Chico respondeu ao ser questionado por alguns amigos de Goiânia, né?
Então, a criança precisa de educação, não é? Ela precisa que nós possamos fornecer a ela elementos que vão ajudar na formação de sua vida, não é? De seu caráter, de sua índole. Porque às vezes a gente recebe um espírito ameno, que já tem uma certa evolução, mas poderemos receber espíritos com dificuldades e que nasceram naquele lar junto com aquele casal, porque ele tem o compromisso de levar o Evangelho de Jesus para quê? Para atendendo a necessidade de aperfeiçoamento, porque nós precisamos de melhorar. Nós não viemos aqui para passear. Nós não viemos aqui para acumular bens materiais. Não viemos aqui para acumular títulos. Tudo é importante na vida com equilíbrio. Cada um na sua área tem a sua tarefa a desenvolver. Não é desprezar as coisas da matéria, mas dar a elas o valor que elas precisam de receber. E pensar que nós estamos transitoriamente aqui. Então, se eu forneço uma educação recheada de amor, é necessário ter amor, mas com disciplina, aquele espírito vai se sentir contemplado na sua própria educação. Porque, gente, nós precisamos de disciplina quando nós somos crianças. Desde pequenininho, a criança não sabe, ela vai numa tomada levar o dedinho. Os pais têm o cuidado. Tem o cuidado porque às vezes tem o fogão, tem uma panela virada para fora, então ela pode puxar, está com água quente. Então são cuidados materiais. Se eu tenho cuidados materiais, eu vou deixar de oferecer o pão espiritual, que é justamente o amor, a educação e a disciplina? Não pode. Nós estamos invertendo as coisas. Por isso é que a sociedade tem assistido crimes bárbaros em todos os setores e guerras, né? Porque nós invertemos, nós demos maior prioridade, priorizamos melhor as coisas materiais. E nós, espíritas, sabemos que a gente está aqui temporariamente e precisamos de aproveitar. Vamos lá, Paulo Márcio? Ele continua dizendo: se não encontrarmos criaturas entre os evangelizadores e pais que nos concedam amor e segurança, paz e ordem, será muito difícil o proveito da nova reencarnação que estejamos encetando. Então é lógico que nós não estamos mais na época de repressão. A nossa educação foi outra, da minha idade, foi outra. Né? Os nossos pais tinham outro nível de conhecimento, não só da doutrina espírita, como conhecimento geral. Né? Então, era a surra, eram os castigos físicos, eram essas coisas que hoje não necessita mais. Você pode ter o diálogo, você pode retirar determinadas coisas da criança, você não vai ver o celular mais durante tanto tempo. Então, tem artifícios que você vai trabalhando com a criança que vai educando-a para que ela preste atenção, que ela precisa de disciplina, ela precisa de melhorar. Porque ele fala lá amor e segurança. A segurança para a criança parte do adulto. O adulto evangelizador, o adulto pai, o adulto responsável. Porque somos nós que detemos o conhecimento da segurança que ela precisa. Então, nós vamos oferecer para ela paz, né? Olha que coisa mais bonita, o lar que tem o evangelho no lar, né? Tem as conversas educativas, pode ter desentendimentos, conflitos, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, o esposo pensa de um jeito, a mulher de outro. Então, às vezes, em determinados assuntos, surgem alguns questionamentos, mas não partem para coisas inferiores, não é? Há aquele diálogo, não, eu penso assim, não, mas é assim, etc e tal, mas depois entra num consenso. Por quê? Aquele lar está plantado com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Então, ele tem segurança do casal, segurança espiritual dos benfeitores, e a criança vai receber isso. Então, tem um momento de paz. Depois que surgem esses conflitos,
surge então aquela calmaria, entendemos. Chegamos a um acordo. Né? Quando não chega é muito triste, não é? Quando um vai para um lado, outro vai para o outro. A gente sabe dos casais, dos lares que tem essa realidade. Né? Depois ele fala lá, ordem. Gente, nós precisamos de ordem. Como professora para a criança, que foi a vida inteira, a criança tinha que escrever, ela tinha que ouvir, ela tinha que copiar, ela tinha que fazer tarefas. Então tem que ter ordem na vida. Nós temos ordem para trabalhar, não é? Na profissão tem o horário para a gente entrar, tem aquilo que a gente precisa aprender para praticar naquele setor de trabalho. Então, a criança também precisa começar a aprender a ter ordem. E isso quem vai dar as noções para ela são os primeiros responsáveis, que são os pais. Mas como a gente sabe que a evangelização dos bebês ganhou uma importância e uma notoriedade muito grande depois de uns 10 anos, né, Dulcineia? Então, os evangelizadores também, lá na sala de evangelização, eles vão ter ordem. As crianças precisam de aprender. Você não pode corrigir o adolescente depois se você não ensinou. Você pode até corrigir, mas você está em dissonância. Então, você tem que ensinar, corrigir com amor, para depois, no futuro, você cobrar. Aí você fala, eu te ensinei. Cansei de te falar, não é assim que pai e mãe falam? Cansei de te falar, quebrou a cara porque quis, né? É o palavreado que a gente usa, né? Mas ele fala, será muito difícil se não tiver amor e segurança, paz e ordem, a nova reencarnação, o proveito da nova reencarnação, né? Por quê? Nós vamos voltar para o plano espiritual ainda ligado à matéria, né? Aos bens, aos títulos, à vaidade, essas coisas que a gente está cansado de conhecer e cansado de viver, que eclode em guerra, não é? Que a gente estamos vendo aí. Vamos continuar agora. Allan Kardec, Chico Xavier, foram aqueles dois primeiros, agora vamos a Allan Kardec. Tem aquela pergunta 383, né, que todo evangelizador conhece, qual a necessidade de passar pela infância, né? É mais acessível. Olha como os espíritos são cuidadosos. Lá na 582, eles vão falar o mesmo assunto com outro palavreado. Ou seja, vocês precisam desse recado, para não esquecer, para a memória guardar. Então, ele coloca sobre a infância também. Deus colocou a criança sob a tutela dos pais para que eles a conduzam no caminho do bem e lhes facilitou a tarefa ao conceder à criança uma constituição frágil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Colocamos apenas uma parte. Então, volta novamente naquele setor da questão 383. A criança é mais acessível, principalmente nas primeiras idades. Muito mais acessível. Ela recebe as nossas noções com muito mais, vontade. Quando a gente dava aula na escola, eu vou dar alguns exemplos assim, porque eu vivi muito tempo em sala de aula, então a gente tinha, né? Tinha sala, gente, que você ministrava aula, as crianças parece que te bebiam com os olhos. Era uma coisa impressionante. Tinha sala que era difícil, estava olhando para um lado, olhando para o outro lado, mas tinha umas que recebiam aquele ensinamento e aquilo dava uma satisfação íntima para a gente, que falava, eu estou cumprindo o meu dever, né? Estou dando conta, era essa palavra que eu pensava, estou dando conta, não é? Por quê? Os pais surgem no caminho para ser os tutores, não é? Mas o que facilita a nossa tarefa? A constituição frágil da criança. Ela recebe as nossas impressões. Imaginemos se não tivesse a bênção do esquecimento e o papai e a mamãe pegassem o bebê, um mês recém-nascido, e lembrasse que ali estava uma pessoa que os prejudicou muito no passado, até
assassinou, matou alguém da família, não é? Será que nós teríamos condições de superar? Seria muito difícil. Então, eles recebem os bebês com aquele carinho, olha que gracinha, parece a mamãe, parece o papai, etc e tal, e vai naquele princípio, não é, que eles vão recebendo com mais facilidade. Depois, quando chega na adolescência, começa, depois dos 7 anos, todo aquele acervo do passado, ele vem à tona. Aí começa, às vezes, a responder, a desobedecer, a não aceitar as palavras do pai. Mas aí, se nós entramos com a evangelização, o clima do lar é apropriado para a gente oferecer as mudanças para a criança. Ele vai mudar tudo do jeito que a gente quer? Não, gente, não. Nós estamos aqui em várias pessoas. Embora conheçamos a doutrina espírita, a importância da encarnação, da desencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, dos ensinamentos de Jesus, de sermos gratos a Deus, que é nosso Criador, ao nosso governador e tudo aquilo que a gente já sabe, cada um de nós temos as nossas particularidades, porque cada um tem a sua conquista do passado. Então, a gente vai reagindo de acordo com o mundo íntimo. Mas se ele tem uma educação voltada para o evangelho, a gente tem umas peiazinhas, algumas coisas que segura. Opa, isso eu não posso fazer. Isso não condiz, né? Eu estou com a mão fechada assim, porque peia prende, né? Antigamente eles prendiam as galinhas assim, coitado, o Chico falou assim uma vez, fugindo um pouquinho, né? Falou assim, a gente fala para as galinhas assim, minha nega, minha querida, você vai lá e pega, torce o pescocinho dela, leva pela panela. Não é esse o sentido de peia, né? O sentido de realmente, às vezes, a gente ser segurado pelos ensinamentos que a gente recebeu na vida espírita, né? Mas essa constituição frágil é o momento que o evangelizador e os pais vão utilizar para fornecer novos conhecimentos. A gente vai observar que não tem como a gente falar de evangelizador sem falar de pai e mãe. Não tem. São unidos. Porque se você não trabalha os pais, ele não manda as crianças para a evangelização. E você vai evangelizar quem? Você pode até ir para a sala aqui evangelizar assim, ninguém no banco, você sabe nem espírito. Mas o objetivo da evangelização, da escola de evangelização espírita, é alcançar a criança encarnada. Se tiver desencarnados, melhor ainda, né? A gente sabe que tem. Vamos lá, Paulo Márcio. Isso aqui, todo mundo conhece. Mas justamente porque todo mundo conhece, nós vamos repetir. É sobre o honrai vosso pai e a vossa mãe, a ingratidão dos filhos e os laços de família, é um pedacinho. Então, vamos agora com os pais. Mas o evangelizador também é pai e mãe, né? Vamos lá. Então, ele diz assim, para nós. Não foi para outro religioso, não. É para nós. Vamos vestir a carapuça, botuar bonitinho, ou amarrar, se vocês acharem bom, né? Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Lá o Chico falou em progresso, não é verdade? Kardec falou que o período melhor para assimilação é o período infantil, né? Para progredir. E agora vem o próprio Evangelho dizendo o papel da humanidade, dos homens e das mulheres que encarnaram é importante, espíritas. Prestem atenção, não é só produzir um corpo, não. Aquele corpo é importante, você colaborou com a vestimenta do espírito atual, né? Mas ali tem uma alma, e ela um espírito, a alma quando é encarnado, um espírito, e ele precisa progredir. É o objetivo da encarnação, é o nosso desenvolvimento espiritual, né? Vamos mais, porque ele é grandinho? Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. De Deus. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis
se fielmente a cumprir. Isso aí ele já falou claramente, além de nos citar, nós temos deveres, nós temos compromissos que nós lá no plano espiritual assumimos para que aqueles filhos tivessem uma boa condição para o seu progresso espiritual, né? E o vosso amor, a primeira atitude que nós devemos fazer, a missão que nós devemos ter, é aproximar essa alma de Deus. É o primeiro ponto, não é? E isso é tema das escolas de evangelização. É ensinar sobre Deus para todas as idades. As meninas vão falar sobre essa parte. Mas nós não podemos esquecer, aquele espírito, às vezes, ele é melhor, ele tem facilidade, mas tem outros que as coisas do mundo chamam mais atenção. Então, ali você precisa jogar a semente hoje, amanhã, depois, 1 ano, 2 anos, 3 anos, regar, pôr adubo com o seu carinho, com a sua atenção, para que realmente aquela semente possa germinar. Porque quando nós nos afastamos de Deus, nós criamos um problema sério para nós mesmos. Primeiro, o amparo paternal, a gente afasta ele. A gente é que afasta, Deus não se afasta de nós. Mas a gente cria uma redoma de vida, acha que é muito importante. Eu sou o tal mulher ou tal homem, né? Sou importante nisso, naquilo, então as coisas materiais ganham aquela proporção. Nós aí esquecemos que Deus é nosso Criador, que tudo que existe na Terra de bom foi origem lá em Deus, né? O que é de mal, infelizmente, fomos nós que provocamos, né? Os vossos cuidados, a palavra educação de novo, e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, aqui ele vem falando outra vez, é o Espírito de verdade. Cuidados e a educação vai auxiliar o aperfeiçoamento e o bem-estar no futuro. Novamente, lá com Chico, com Kardec e com Jesus, é o Espírito de verdade. A palavra educação. E Allan Kardec é primoroso na explicação dessa educação. É de um primor fora de propósito. Então, lá a gente pensa assim, Deus vai perguntar, né? Que fizeste do filho confiado à vossa guarda? A gente não tem condição de ir lá na presença de Deus, não, né? Mas o que ele colocou em nós? Consciência, né? Então, nós chegando no mundo espiritual, e muitas vezes antes, a gente fala, meu Deus, errei, né? Então, às vezes, ainda tem tempo de dar uma melhoradazinha. Mas se a gente não teve o cuidado necessário para educar essas crianças, ajudá-las, levá-las para a evangelização, para o centro espírita, nós vamos vê-las muitas vezes em regiões de sofrimento, né? Tem um caso descrito nos livros de Chico Xavier, o Braz já deve ter contado isso, vocês também conhecem várias vezes, né? O pai estava numa região melhor, o filho numa região inferior. Então, ele pediu aos benfeitores, etc. E conseguiu levar o filho. Não foi 3 dias, o filho estava xingando, blasfemando, por quê? Ele era inferior, ele conseguia ter afinidade com aquela região onde ele estava. A região melhor, onde tinha música, o povo pensava no bem, falava só coisas edificantes, não tinha um graceiro, não teve graça para ele, porque ele estava ainda naquele patamar. Não adianta, gente, a gente arrastar depois de um certo tempo a pessoa. Você tem que cuidar antes, plantar a semente antes. Aí depois germina e ele próprio vai desenvolver, né? Então, a gente tem esse questionamento, pode passar, tem esse questionamento que fala. Agora, olha que coisa linda no Livro dos Espíritos, é grande a questão, nós estamos aqui de olho no relógio,
é aquela questão que não tem nada a ver com educação quando você olha ela. Pergunta se a pessoa, quando idosa, se ela precisa trabalhar, se ela não tem força. Aí os espíritos respondem que o forte deve trabalhar pelo fraco. E quando não tem, a própria sociedade ela deve se organizar, né? Então, naquele período, a 685 e a 685A. Vocês podem consultar lá o Livro dos Espíritos. Falando sobre esse assunto. Olha Allan Kardec onde foi. Nossa, esse espírito, a gente não tem como vislumbrar a grandeza dele. Mas tá bom, ele veio para nós, né? Então, ele fala isso. Aí ele explica, mas na nota dele, como trabalhar se não tem serviço? Então, ele explica lá que tem situações em que quando você trabalha um período, principalmente a agricultura no passado, aquela época, tinha uma época que não tinha colheita, não é? Então, você ficava um período ali sem. Então, como você vai fazer com isso, né? Na construção civil, tem época que tem casas sendo construídas, outra época para. Todos os setores têm altos e baixos, não é? Então, como vai fazer com isso? Allan Kardec coloca na nota. Então, ele fala que é o papel da ciência econômica. Ela estudar, ela fazer com que as coisas se ajustem, não é? Eu criar possibilidades para aquela lacuna ela ser preenchida enquanto não tem trabalho e a pessoa não ficar ao relento, não é? Então, ele continua dizendo, é maior, mas nós tivemos que colocar apenas só um pedaço. Há um elemento que não se costuma pesar na balança. Esse elemento é a educação. Novamente, educação. E aqui parece que ele está falando de economia. Né? Não. Ele está falando de educação do espírito mesmo. Ele pegou o assunto, trouxe, né? Quer dizer, todos nós vamos ficar idosos um dia. Todos nós. Todos nós vamos diminuir as forças. É o que ele perguntou antes, né? Os espíritos responderam. Então, aí ele vem desenhando tudo o que precisa de haver antes para que o idoso, lá no final, quando ele não consegue trabalhar, alguém com o coração trabalhado com o evangelho venha suprir as forças dele, né? Então, ele fala, esse elemento é educação, não a educação intelectual, essa que a gente adquire na escola, tem diploma disso, daquilo, é importante. Continue, é muito importante, mas não é a principal, diz Allan Kardec. Mas a educação moral. E nem, ele fala lá, nem a educação moral conseguida pelos livros, que eu leio lá, né? Os filósofos falam sobre a educação. Não é só essa, não. Veja bem, a educação que forma hábitos, que forma o caráter. Aí ele diz assim, a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Se eu não trabalho para o jovem, para a criança, quando jovem, ela ir adquirindo esses bons hábitos, essas boas maneiras, essas boas escolhas, ele mesmo fala um pouquinho antes. Como é que eu vou me surpreender se é lançado na corrente da sociedade tantos jovens despreparados? Eu não preparei, o que eu estou falando é a própria coletividade, né? Não prepara, aí depois lança o adolescente, joga ele para trabalhar aqui, para trabalhar lá, o jovem, o adolescente não pode trabalhar. É uma coisa que eu acho um tantinho errada, mas tudo bem, vão seguir a lei. Então, joga para um lado, joga para o outro, mas não deu para ele a fundamentação real. Às vezes, nem de Deus falou, muito menos trabalhou os valores morais ensinados por Jesus. Então, eu vou me assustar daquele jovem de 16 anos que tira um revólver e aponta para uma pessoa para roubar? Ele não foi preparado. Teve um estudo que nós lemos já tem uns 25 anos mais ou menos, né? Que em geral essas pessoas, naquela época, essas pessoas que vão para a rua de preguiçosos é uma porcentagem mínima. Ali existem pessoas que foram abandonadas, pessoas sem estrutura, pessoas que tiveram o emprego, saiu da sua vida, não teve como recomeçar. Então, tiveram diversos problemas que deixaram-nas naquelas condições, né? Mas nós temos que agir antes.
Aí vocês podem perguntar assim e pensar, mas a gente tem o fulano de tal que eu conheço, ou lá em casa, ou na família, ele trabalhou tanto com aquele jovem, fez evangelização, e olha que ele deu errado, ele fez isso de errado, de errado. Gente, nós conhecemos o passado daquela pessoa? Não. Às vezes, ele ainda não conseguiu acertar, mas ele já melhorou. Eu não vou falar 1 centímetro, porque o Chico Xavier falou que crescer 1 centímetro é muito grande, né? Mas vamos falar para nós estamos assim mais embaixo, vamos falar, né? Se ele melhorou 1 centímetrozinho, já está bom. Já está bom, significa que ele vai retornar para o plano espiritual com outros pensamentos e vai vir reencarnar com outros propósitos. Então, às vezes, os erros dele seriam piores se você não tivesse dado para ela aquela informação de Jesus, de Deus, do plano espiritual, da necessidade do trabalho, do amor à família. Tudo isso você precisa dar. Não importa se depois ele descaminha. Se depois dos 18 anos ele resolve fazer o que ele quer, o Evangelho fala que corre por conta dele. Não é? Agora a gente precisa pensar que tudo que der, tudo que for possível de nós fazermos, a gente deve fazer. Não é? Aí a gente vai ficar com a consciência mais tranquila e aquele espírito vai receber o pão espiritual. Vamos lá. Ainda encerrando essa questão, ele fala, olha o que resulta da falta de educação, a falta de preparo, a falta de cuidado. A desordem e a imprevidência são 2 chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Não é? A desordem, a pessoa é fraca, não pode trabalhar, imprevidente, não deu conta, ela própria e nem a família, de criar ali um sustento para a velhice. Não é? Isso seria desordem e imprevidência. Né? São 2 chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. É a nota que referimos. Então, gente, a educação está nas mãos dos pais e dos evangelizadores e de todos nós. Todos têm responsabilidade. Eu estou andando na rua, de carro ou a pé. Estou tomando lá qualquer coisa com um copo ou água, pego aquela garrafa, jogo na rua. Estou dando um mau exemplo. Estou dando um mau exemplo, não é? Vou no supermercado. Às vezes a pessoa não me tratou muito bem, ao invés de eu relevar, fazer uma prece, tratá-la seriamente, mas tratar com educação, eu faço um escândalo por uma coisa pequenina. O menino, a menina está junto comigo, aprendendo tudo isso. Lá na frente, ele volta no supermercado, alguém faz isso, ele dá um escândalo. Não é? Por quê? Gente, o André Luiz fala no livro, nos domínios da mediunidade, num capítulo, parece que é o 13, a palavra esclarece, o exemplo arrasta. Então, às vezes, a gente, como pessoa, não é evangelizador, e às vezes nem pai daquela criança, nem mãe, mas a gente faz uma coisa errada, os olhinhos estão ali. E se aquele espírito ainda é uma natureza assim mais inferiorizada, ele abraça espiritualmente aquele exemplo e aquilo vai como lei para ele. Ah, o fulano fez, eu faço também. Né? O fulano pode fazer, eu também posso. Né? E não é bem assim. Né? Então, nós precisamos de ter sempre o propósito de educação para que exista bem-estar e segurança. Não é bem-estar e segurança do ponto de vista espiritual só, não. É espiritual principalmente. Né? Do ponto de vista material, a gente precisa ter, isso é básico. Né? O bem-estar nosso, a segurança nossa, isso é básico. Né? Mas nós precisamos pensar mais adiante. Mais adiante, eu sou aqui esse corpo? Não, eu sou um espírito. Então, preciso de alimento também para o meu espírito. Nós tivemos alimento para o corpo físico agora mesmo, né, gente? E olha lá que alimento, não precisava nem de almoço, viu? De mandar todo mundo embora, que estava farta mesmo. Mas, além disso, o nosso espírito precisa de ter algo, aquele maná, para o espírito trabalhar
e se sentir fortalecido. Vamos lá, Paulo? Jesus, por mais de uma vez, a gente fala muito aquela passagem, deixai vir a mim os pequeninos. Aí eu me lembro lá do livro Memórias do Suicida, que o Aníbal de Silas, ele diz, uma daquelas crianças que Jesus acariciou. Olha que beleza, sentou no colo de Jesus, né? Então, ele fala aqui para nós, Jesus, por mais de uma vez, deixou, agora mesmo vem a fonte, deixou escapar o sublime apelo, deixai vir a mim os pequeninos. Aí ele fala com muita propriedade aqui, não observamos aqui tão somente o símbolo da ternura. Ah, é pequenininho, deixou abraçar. Não, não é só isso, não. O mestre não demonstrava atitude meramente acidental junto à paisagem humana aureolada de sorrisos infantis. Que a gente tem muito cuidado com a criança, é natural, precisa ter, mas precisa ir além desse cuidado, pode ir. Continua aí, é o Emmanuel. Aludia, sim, o que Jesus falava? A tarefa bem mais profunda no tempo e no espaço. Sabia ele é Jesus, que durante séculos a grande questão das criaturas estaria moldada em necessidades educativas. Lá vem de novo a necessidade da educação. Gente, se nós sairmos daqui e não valorizarmos a educação, não é por mim, não. Porque isso tudo aqui é cópia, eu estou só repetindo. Não tem nada meu ali. Meu é só os exemplos lá da escola, e olha lá que são poucos. Então, se nós sairmos daqui e não priorizarmos a educação espiritual, nós podemos ir para o plano espiritual e receber cobrança lá. Isso aí é certo. Nem cobrança de benfeitor, né? Não, é nossa mesmo. A consciência vai falar, ixi, né? Estive lá no centro, frequentei o centro e não aproveitei aquilo que devia, né? Então, a gente precisa colocar isso em primeiro lugar. Quando ele fala em necessidades educativas, quando ele fala deixar vir a mim aos pequeninos, às criancinhas ou aos pequeninos, de acordo com alguma tradução, não é somente de acolhimento físico. Não é só isso, isso é necessário. Mas não é só acolhimento físico, é o acolhimento espiritual. É este maná que a gente precisa dar para o espírito, né? A existência de Deus, todos aqueles assuntos que nós vamos ver um pouquinho ali. Porque é muito fácil, não é errado, né? Ter a melhor alimentação para a criança, a roupinha, a melhor escola. Não precisa ser a melhor, mas é uma escola boa, né? Não tem problema a família se preocupar com isso, mas ela não pode se preocupar só com isso. Isso faz parte. Porque ela precisa se profissionalizar, ela precisa desenvolver materialmente também. Materialmente também. Entretanto, se ela tiver a formação de caráter, se ela tiver um caráter cristão, ela não vai cometer equívocos como nós temos visto na sociedade atualmente. De toda a natureza, não é só dos assassinatos, não é só de quem usa droga, não é só de quem é político, não. Às vezes nós mesmos, na sociedade comum, estamos também errando, às vezes de forma imperceptível para a coletividade. Às vezes a lei do mundo não nos pega, mas a lei divina sim, porque a gente sabe que errou, não é? Então a gente precisa utilizar essas necessidades educativas nas salas de evangelização e durante a nossa vida, porque a evangelização não se resume apenas a 1 hora ou 1h30. Ela é todo o período que nós estamos no planeta reencarnado, porque nós nos evangelizamos com as coisas boas que recebemos em todo lugar. Todo lugar nós nos evangelizamos. Deixou a mensagem de Jesus para nós, a evangelização. Vamos lá? Aí a Meimei, não é, que é uma protetora que nós temos no coração com grande carinho, traz lá no livro O Pai Nosso, que ela faz o estudo dele, esses pensamentos, né? E a gente vai ler, isso é praticamente o tema das aulas que as evangelizadoras usam, né? Deus é nosso Pai. Precisa de ensinar, gente. É preciso ensinar que Deus é nosso Criador.
está lá na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, né? E tem lá no livro de Humberto Campos que Allan Kardec ficou em dúvida como ele começar. Aí ele orou e veio uma inspiração. Não menosprezes a bênção divina. Não comece a obra redentora sem o amparo do alto, em outras palavras. Então, aí, o que ele fez? A primeira pergunta de um livro diz: que é Deus? Não é quem, não. É que é Deus. Né? Então, ali a gente vê que a Meimei coloca, em primeiro lugar, no estudo do Pai Nosso, Deus é nosso Pai. Né? Quando Jesus ensina a orar, e a gente lembra que uma vez a Sônia Barçante nos contou que o Chico Xavier, conversando lá com os amigos, disse que o Pai Nosso, mesmo feito em aramaico, mesmo tendo mudanças, ele tem o magnetismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi ele que pronunciou, seja com outras palavras, em outra língua, mas a essência era, em geral, se dirigir ao Pai e fazer todo aquele resumo numa prece pequena e que acalenta os nossos corações. Ela fala outra coisa também importantíssima, todas. Somos irmãos uns dos outros. Ninguém é melhor ou pior, não é? Lógico que nós temos as nossas deficiências, mas aqui no mundo precisamos ser tratados pelo menos com equidade, né? Com bondade, com amor. Né? A igualdade absoluta não existe, mas o tratamento precisa ser igualitário. Né? Não importa se a pessoa é inferior. Jesus é o divino mestre que Deus nos enviou. Olha que coisa linda, né? Ensinar para a criancinha, falar para os bebês, falar para os de 4 anos, de 7, de 10, de 12, que Jesus é nosso mestre, é nosso médico, é nosso guia, é nosso modelo. Isso, gente, fica impregnado no espírito por várias reencarnações, para sempre. Olha a importância disso, não é só agora, não. A oração é o meio imediato de nossa comunhão com o Pai Celestial. E nós, espíritas, sabemos profundamente o quanto é benéfica a oração. Lembra do livro Entre o Céu e a Terra? Aquele livro originou de uma prece de uma mocinha de 15 para 16 anos. O lar em conflito, o pai tinha casado pela segunda vez, estava lá em conflito e ela, muito bondosa, ela veio de nosso lar, orou. Sabe quem veio? Vocês sabem. Clarencio, André Luiz e equipe, atendendo a prece daquela jovem. Atendendo. Então, a oração é um meio de nos comunicar com o Pai Celestial. Naturalmente, por que a Meimei coloca Pai Celestial e eu coloquei o Clarencio, porque foi o exemplo? Porque ela está falando do Pai Nosso, e Ele realmente é o nosso Criador. Né? Ela continua dizendo para nós: nossos melhores pensamentos procedem da inspiração do alto. Gostei disso, porque a gente não fica vaidosa, né? Ou vaidoso, né? Porque, lógico, que a gente também não precisa de vitimizar a gente, falar, eu sou coitadinha. Não, não precisa disso também, não. Né? Você não precisa deitar, ficar reles, mas também você não fica vaidoso demais, não, porque você se derruba, né? Então, às vezes, a gente tem bons pensamentos, aí eu lembro daquele exemplo do Evangelho. Estava procurando água, né? Então, ele encontrou a água, agradeceu a inteligência dele, quando, na verdade, foi inspiração do alto, né? Então, muitos bons pensamentos que as evangelizadoras e evangelizadores têm, às vezes elas estão preparando a aula, ou estão lá na aula, na evangelização, e surge alguma coisa e elas dão a resposta necessária, conduz de forma adequada. É o plano espiritual agindo, tanto na aula de evangelização quanto na nossa vida. A presença de Deus pode ser facilmente observada na bondade permanente e na inteligência silenciosa da natureza que nos cerca. Nós não vamos contar o caso, a Meimei tem lá no Pai Nosso, mas é aquele senhor, né, que é muito estudioso e fala disso, daquilo. Por que você acredita em Deus? Ele fala, né, eu vou falar só com esses pedacinhos, assim com as minhas palavras.
Quem pendurou as estrelas e o céu e o sol? Não é desse jeito que conta lá, de forma bonita, né? Mas se você não sabe explicar isso, né, conta para as crianças que é Deus. É Deus que criou o universo. E a gente, na nossa pequenez, no passado, achávamos que o planeta Terra era o único habitado e que as estrelas eram para o nosso embelezamento. Que pobreza intelectual, né? Mas graças a Deus vencemos essa, né? Diz ela assim, devemos amar-nos uns aos outros, porque sem amor uns aos outros, a nossa vida torna-se difícil, né? A gente, aquela coisa de ir sempre na defesa, com um pé atrás, é muito difícil, porque você tira a oportunidade até da conciliação. Então, quando a gente coloca o amor desde o começo, a gente vê a palavra amor, né? Quando a gente coloca amor nas nossas atividades, é de forma diferente. Encerrando a parte da Meimei, a voz divina pode ser reconhecida nos bons conselhos. Tem aquele ditado popular, diz que conselho, se fosse bom, não era dado, era vendido. Está errado. Aquele conselho pode mudar aquilo, né? Porque às vezes nós conversamos com determinadas pessoas e elas trazem para nós, né? Às vezes a gente nem usa a palavra conselho, mas traz aquela informação, nos ouve, fala conosco e a gente se sente amparada, fortalecida. Tirou o problema da nossa vida? Não, mas nós nos sentimos mais encorajados, mais fortalecidos. Então a gente sabe que a voz divina se transforma em bons conselhos para nós quando precisamos. E ela encerra nesses pensamentos, que é escrito lá, pensamentos. Sempre que ajudarmos, seremos ajudados. Isso é lei. Lei de ação e reação. A gente conhece isso com muita propriedade, né? Se eu ajudo, eu serei ajudado. Ah, mas por que fulano de tal sofre tanto e não é ajudado? Ele é ajudado, mas às vezes a necessidade dele está por passar por aquela aula que ele pediu para a educação do seu espírito, para aquela vivência que ele pediu. Eu me lembro certa vez, acho que foi o doutor Olavo comentando, numa palestra, então ele dizia assim, a pessoa era pobre, humilde, trabalhava, era só para comer, não dava conta de progredir de jeito nenhum, né? Aí ele comenta na palestra que era a necessidade dele passar pela carência, porque às vezes em outra vida a abastança surgiu e não aproveitou. Então é preciso de passar pela carência para aprender os valores e na outra encarnação valorizar. Não quer dizer que quando a gente encontra pessoas com necessidade, a gente vai falar, não, preciso de carência, então vou deixar. Não, não é assim. Nós podemos e devemos atenuar o sofrimento do próximo enquanto pudermos. Porque o que ele fizer da nossa doação, da vida, vai depender dele. Mas a minha consciência precisa estar tranquila, de ajudar uns aos outros, né, que ela fala. Continuando. Aí vem, praticas cultos de diversas maneiras em casa de maneira imperceptível, porque o culto do evangelho no lar é imprescindível. Mas aí, copiando de um companheiro que falou nesse assunto quinta-feira lá no Adelino, né? Aí eu falei, dá para mim, eu vou aproveitar, preciso disso. Aí ele falou, a gente faz o culto da limpeza e nós mulheres gostamos muito, né? Tem que estar a mesa arrumadinha, o sofá arrumadinho, a cama arrumadinha. Graças a Deus. Deus me livre se for uma confusão, né? O culto do pão, a gente quer ter o alimento ali direitinho, né? Na hora certa. O culto do carinho, o carinho para o esposo, o carinho para a esposa, para o pai, mãe, para o filho, para a filha e para as outras pessoas também, né, gente? O culto da segurança, nós queremos ser nossa casa segura do ponto de vista material, né? Nós cuidamos, colocamos grade, muro alto. Hoje em dia está todo mundo, né, separado. Eu acho isso ruim, sabe? Eu quero ir para um lugar onde eu moro com muro baixo ou se nem muro, né? Mas ainda não estou no tempo, né? Vamos ficar aqui. O culto do bem-estar. Todos nós precisamos e gostamos do bem-estar, de viver bem, de estar bem. É normal, né? É o desequilíbrio,
é o excesso ou a carência, o que fica na ponta, né? Como é que fala, gente? Extremos, obrigada. Os extremos é que prejudicam, mas se você coloca no equilíbrio, dá tudo bem. Aí, veio a pergunta, e o culto do evangelho no lar? Que lugar que ele tem? Não tem dia para fazer porque o fulano estuda, meu marido chega tarde, eu não posso, e passam 1, 2, 3 anos. Aí eu conto, na minha família, uma das minhas sobrinhas, a filha estava na evangelização, aí a professora evangelizadora, que a gente gosta de falar evangelizadora, né? Perguntou assim, todos vocês realizam o culto do evangelho no lar? Aí a filha da minha sobrinha levantou o dedo que não faziam. Aí ela chegou em casa, contou para a mãe. Mãe, perguntou assim, assim, eu fui a única que não tinha. Começaram a fazer culto do evangelho no lar. Daí, olha que coisa importante, é a família espírita, da minha família. Papai levou nós para o centro espírita, nós íamos. Os descendentes foram assim, mais ou menos, 80%, tem uns 20 perdidos por aí, né? Então, veja bem, ela esperou a menina nascer, casou-se, depois a criança nasceu, já tinha seus 5 anos, que foi perguntada na sala aí, que foi fazer o culto do evangelho no lar. Então, vamos ver o que é que nós vamos falar de limpeza de setão. Se abraçaste realmente a doutrina espírita, não podes ignorar que o culto do evangelho te ensinará a valorizar todos eles, todos aqueles cultos, porquanto com Cristo, a limpeza onde começa? Na consciência. Olha que coisa linda. O pão do conhecimento nutre a alma. Então não é só aquele pãozinho que eu adoro, pão com manteiga, um cafezinho, acho uma delícia. Mas não é só isso. É o ensinamento que vai atender o meu espírito, que nutre a minha alma antes do corpo. A segurança, o que é colocado, coisa linda, é a harmonia moral que a gente tem dentro do lar. E que o culto no lar favorece. Fala, não, mas eu faço culto no lar, mas existe isso, aquilo, que já não tem problema. Se não fizer, vai ter mais coisas erradas ainda. Então, vamos prosseguir, né? O carinho é o entendimento fraterno. Não é aquele carinho que a gente protege os da gente e deixa os outros filhos, nem, né? Fala, não, se ele te bater na escola, você bate nele. Não é? Não tem essa cultura, Nilma e Ana Cláudia, os professores aqui, não é? Tem essa cultura, tinha no passado, hoje não pode bater, né? Se bater, leva uma surra danada, né? Da polícia, né? Então não pode, graças a Deus. Então o entendimento fraterno é o carinho. E o bem-estar é realmente a consagração de cada um ao bem de todos. Não é só o meu bem-estar. Gente, a gente não caminha junto. Para nós tomarmos aquele lanche maravilhoso que vocês nos ofereceram ali, quem plantou café, né? Quem transportou, quem comercializou, quem comprou, quem fez, quem arrumou a mesa, todas as quitandas. Se a gente for pensar, a gente fala, meu Deus, a gente tem que falar, muito obrigada, muito obrigado, muito obrigado. O senhor quer que eu pague mais? Não é? Porque eu quero pago mais? Não, arroz, não, mas eu vou pagar mais. Lógico, nós não vamos fazer isso, que eu estou exagerando um cadinho. Mas eu estou saindo, né, do foco. Você desculpe, meu filho, eu não virei a Renata Vasconcelos. Né? Então, lógico que a gente tem que ter esse sentido de gratidão a tudo que a gente recebe na vida íntima. Não precisa externar. Tem hora que tem que externar com a palavra. Mas em vibrações. Aí você passa num lugar, a pessoa pode falar assim, nossa, falar é tão bom, né? A gente ficar sabendo, nossa, quando fulano vem aqui, eu sinto uma paz, eu sinto tão bem. Nunca ouvi isso sobre mim, não, mas se eu ouvisse, eu ia gostar. Eu acho que todo mundo gostaria, né? Por quê? O culto do Evangelho no lar, que toda essa resposta, que essa explicação foi dada,
é aquela luz que acende na nossa casa, que os benfeitores já contaram para nós. Lá nos livros mensageiros, que nós acabamos de estudar na casa de Elino, né, gente? Tem lá a casa da Dona Isabel. E o Isidoro está no plano espiritual, ela no plano físico, com os filhos, faz um culto, mas o culto na casa dela vem espírito. O Fábio Aleto é mais evoluído do que o Aniceto, não é? Então, quando ele faz a palestra para os espíritos, a Dona Isabel fala o que ela dá conta. Olha que coisa linda, gente, o benefício que causa para os encarnados e para os desencarnados. Agora, uma coisa interessante também, quando eu li a primeira vez no livro Os Mensageiros, que não é de evangelização, os espíritos, quando chove, os inferiores, correm tudo para onde tem cobertura. Por quê? Eles acham que vão molhar, né? Então, o que falta? Esclarecimento, educação, evangelização. Acho que encerrando agora. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Isso todo mundo conhece, está lá no capítulo 6, item 5, o Espírito da Verdade. Nós precisamos nos amar. Lógico, a gente não tem a capacidade de amar em plenitude, não estamos na época, mas nós não podemos ficar ainda cultivando sentimentos inferiores. Vamos lutar contra eles, para que o amor resplandeça em nós. E a instrução é a base da doutrina espírita. Não pode haver uma casa espírita que não estude. Não tem condição, isso é recomendação do Espírito de verdade, não é minha, não é dos palestrantes, dos estudiosos, companheiros aqui sentados, não. Está no Evangelho, naquela fonte ali, e é uma recomendação do Espírito de verdade. Então, quando a gente tem encontros dessa natureza, eu tenho a impressão, porque eu de médium não sou nada, sou o que o Kardec fala, né? Todo mundo é médium. Mas não sinto, não vejo, vou contar, é um horror, né? Mas a gente sabe perfeitamente que a equipe espiritual que está vinculada à evangelização, aquele centro, fica em festa. Fica em festa. Aquela festa espiritual onde os ganhos são de vida eterna. Gosto mais daquele nome do livro do Chico Palavras, de vida eterna. Então, agradeço aos amigos, né? E vamos no último slide, vou cumprir com o horário, graças a Deus, né? Nossos agradecimentos aos companheiros de Ideal Espírita de Conceição dos Alagoas. Eu vou explicar porque eu sinto assim aqui a vontade, tão feliz. Quando o doutor Jarbas nos convidou para ser vice-presidente da Aliança, aí eu vou contar uma história, não é por vaidade, não. Fui lá na casa dele de Carvalho, eu quase caí das pernas. Falei, não dou conta disso, não. Aí ele falou para mim, não, mas você não vai fazer nada, não. Você não precisa trabalhar, eu vou fazer tudo. Aí eu fui para casa, contei para minha irmã, ela falou assim, mas para que isso? Para que isso, né? Para que ser vice-presidente da Aliança? Mas eu fui teimosa, eu não era teimosa, eu era medrosa, mas obediente. Sabe aquela pessoa que tem que obedecer? Eu sou mais ou menos assim. Você também, Ana Cláudia? Está no mesmo caminho, né? Aí, mesmo ali, é leonina igual eu. Aí falei para ele que aceitava. Isso foi em 2001. Em 2003 ele desencarnou. Em 2003 ele foi embora para mim não fazer nada. Gente, me deixou. Aí, em 2004 foi a eleição, né, para a Aliança Municipal Espírita, e lá vai a Sônia. Fiquei presidente, estive presidente, né, Creu Diniz, uma época. Mas eu encontrei uma pessoinha chamada Braz José Marques e o senhor Muniz Alves Urzedo, os dois. Eu falo que foram os meus, eu falei no dia da desencarnação do Braz e falo isso em tudo quanto é lugar. Eles foram os braços e as pernas minhas quando estive na presidente da Aliança para fazer o trabalho de unificação, né? Então, a gente teve, assim, estreitamos os laços com Conceição das Alagoas. Ele falava assim, ele escrevia para mim na rede social,
boa tarde, chefa da família Luz. Aí eu respondi assim, boa tarde, chefe da família Sabedoria. Então ele colocava Luz, eu sabedoria. Isso não tinha, não faltava, isso tinha. Então nós temos uma gratidão, não é para aparecer, não é para ficar no slide, mas nós temos uma gratidão muito grande ao Braz, Sou Muniz e Braz. É ele que está no plano espiritual, que ele receba as nossas vibrações, porque a construção da amizade aqui com Conceição das Alagoas foi através dele. E eu uma vez falei para ele assim, ô Braz, você trabalha tanto, mas Sou Muniz, né? Mas falei para ele nesse dia em especial, que Conceição das Alagoas é a sede, Uberaba é bairro de Conceição. Você é tão dinâmico que nós aqui somos bairro de Conceição. Conceição vai, nós vamos. Conceição fica, nós ficamos. Conceição age, nós agimos, né? Então foi uma interação muito boa, né? Entre nós, entre vocês também. Tem rostos aqui que eu já conheço desde aquela época, né? Antes de estar na aliança, na presidência, nós já conhecemos, né? Mas foi justamente com o Braz, José Marques, hoje no mundo espiritual, que nós estreitamos estes laços e eu devo esse agradecimento sempre a ele e ao Sou Muniz. Vocês me ajudaram profundamente no trabalho de unificação. E agradeço a vocês, a Jéssica, pelo convite, né, que nos fez, né? A gente tem pessoas com muita notoriedade, com capacidade na evangelização, que falaria mais, melhor até, né? Mas eu fiquei agradecida porque os laços de amizade que nos unem a vocês é muito grande. E eu não vou deixar partir, não. Agora, com ele do lado de lá, o negócio vai engrossar, tá? Muito obrigada, viu? E o que eu falei foi parecendo que é mais para o pai e para a mãe. Mas o evangelizador é pai e mãe toda hora. Toda hora que ele está na sala de evangelização, ele tem as mesmas características do pai e da mãe. Que eles vão perguntar para vocês assim, eu não sou evangelizadora, agora vou jogar a bomba na mão de vocês. Que fizestes do evangelizando que eu confiei a vossa guarda? Né? Mas vocês estão cumprindo bem o trabalho e a gente agradece. E desculpa se eu fiquei para lá e para cá, né?